Olá, Benjamin, hoje nós vamos escutar a historinha de Jesus, capítulo 4 de Lucas, que vai começar, sabe o quê? A tentação no deserto. Vamos entender essa historinha Sim. dos 40 dias que Jesus passou no deserto? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O que ele foi fazer lá, Benjamin? Olá. Isso mesmo. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu. Ele não comeu nada. E depois, sentiu fome. Ó, tá aqui orando, 40 dias sem comer. E o diabo já estava planejando como iria atacar Jesus no momento de fraqueza dele. E então, ele lhe disse: Você é o filho de Deus? Está com fome. Faça com que essas pedras virem uma cesta de pães. Então, Jesus respondeu a ele: O ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus falou que a gente não vive apenas de pão, mas das escrituras sagradas. Aí o diabo levou Jesus para o alto, bem no alto de um monte, e mostrou num instante todos os reinos do mundo, todo o tesouro, todos os castelos, todas as joias. Olha, Jesus, tudo isso pode ser seu. Eu lhe darei isso tudo se você se ajoelhar e me adorar. Tudo isso será seu realmente. Você tem que se ajoelhar e me adorar. Então, Jesus respondeu a ele: As escrituras sagradas, a Bíblia, afirmam o seguinte: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Você está vendo que Jesus sempre combatia o diabo na palavra? O diabo vem com a palavra, distorcendo a Bíblia, mas Jesus tem o conhecimento da Bíblia, da palavra, exatamente. Então, é a palavra que blinda o nosso coração contra os ataques do mal. Você tem que estar fortalecido na palavra de Deus, que é a rocha. Lembra da casinha na rocha? Que um construiu na areia e o outro na rocha. Jesus sempre fala que a gente tem que ter a nossa vida baseada na palavra. Depois disso, o diabo levou Jesus até o alto do monte do templo de Jerusalém. Colocou ele mais na parte bem alta lá do templo, olha só. Tinha até um passarinho voando perto de Jesus. E disse: Se você é filho de Deus, se jogue daqui. Pois as escrituras, novamente as escrituras. Pois as escrituras, a Bíblia, afirma que Deus mandará os seus anjos que cuidem de você. Exatamente, ele citou o Salmo 91, Benjamin, que ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito para que a gente não tropece em pedra alguma. Então, o diabo usou novamente a Bíblia, lá em Salmo 91. Então, eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras, ó. Terminando de citar o Salmo 91. Você pode se jogar daqui. Os anjos de Deus vão te segurar. Prove que você é Deus, prove. E então, Jesus respondeu ele baseado novamente na Bíblia. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Pá. Quando o diabo acabou de sair, ele expulsou o diabo. Quem apareceu? Os anjos do Senhor foram servir Jesus com pães e todo mundo ficou muito feliz, olha. Então, esse é o final da historinha. Tudo que a gente tem que fazer é se fortalecer na Bíblia. É só
O que a gente tem que fazer é Isso. só, O é quê? só isso, E oração. isso, Isso. isso E Isso. combater o diabo, e combater que o é o nosso diabo. adversário. Exatamente. Porque ele Isso. chega, Benjamin, oferecendo tudo, ó, tá vendo? Ele oferece riqueza, ele oferece poder, ele oferece luxo, tudo que o ser humano gosta. Só que Jesus, ele é fortalecido na oração Só e tem na que, palavra. só tem que amar um Senhor, esse Isso mesmo. ou esse. Mas Exatamente. eu amo esse. Uhum. Não tem como amar dois. Não, de jeito nenhum. Você tá falando agora igual Jesus falou lá em Mateus 6. Quer aprender um pouco? Não tem como servir a dois senhores. Pai, ó. Ou você odiará um e amará Pai, o ó. outro. Minha arma. Embaixo. Eita, tô vendo. Pô, pô, pô. Agora eu posso circular? Pode. Ó, só porque você falou isso, vamos aprender quem que a gente tem que servir. Pai, peraí. Os pés de Jesus são muito grandes. É verdade. É porque ele fala aqui, Benjamin, que ó, a gente não pode jurar nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de vossos pés. Escabelo é onde a gente coloca o pé, tipo uma mesinha, sabe? Então Deus Sim. é tão grande que ele coloca, que ele descansa os pés na terra. Esse é o versículo 35 Meu do pai. capítulo 5 do Meu livro de pai, Mateus. então a pedra vai ser esmagada. Exatamente. Olha aqui, Benjamin. Capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, ó. Me dá a canetinha? Não tem como você servir a dois senhores. Nem a esse. Por quê? Porque ou você vai odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezará o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Entendeu? Esse é o capítulo 6. Não tem como servir a dois senhores. Em Lucas também fala sobre isso. Que a gente tem que se dedicar apenas a Deus. Amanhã a gente conta a próxima historinha, viu bem? Ô pai, eu quero contar. Agora eu quero contar essa. Essa daqui, capítulo 7 de Mateus. Ó, vamos lá, só mais essa. Tá. Não julgueis para que não sejais julgados. Ó, um apontando o dedinho pro outro. A gente não pode apontar o erro do outro. A gente não pode julgar o outro. Porque à medida que a gente julgar, Deus também vai medir a gente. A gente vai ser julgado por Deus. Então o que a gente tem que fazer? Tem que amar o próximo. Por quê? Porque com a medida que a gente estiver julgando, Deus também nos tornará a medir. Se a gente medir com amor, com paciência, com bondade, com mansidão, com alegria, Deus também vai medir a gente nessas mesmas características. Agora, se a gente julgar com raiva, com desprezo, Deus também vai julgar a gente da mesma forma. Com inveja, entendeu? Disso aqui que Jesus está falando, ó. E por que reparas tu no argueiro, que é um cisquinho no olho do seu irmão, sendo que tem uma madeira bem grande no seu olho? Que loucura é essa? E não vês a trave que tem dentro do seu olho? Meu Deus do céu, antes de tirar o cisquinho no olho do seu irmão, gente, tira primeiro a trave, a madeira que está no seu olho. Vocês são falsos. Tira primeiro a trave do seu olho, ó. Agora ele tirou, tá vendo direitinho o cisco no olho do irmão. Então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles pisem com os pés e voltando as despedacem, ó.
Às vezes você quer compartilhar o evangelho com alguma pessoa que despreza, que rejeita, tá? Tem que fazer igual Jesus falou lá em Mateus 10 e Lucas também, quando ele viu os 72 discípulos. Ó. Se ele não quiser ouvir a palavra, você tem que bater o pé, tirar o pozinho do pé e se retirar. É disso aqui que Jesus está falando, tá? Muito bem, Benjamin. Chegamos ao final da nossa historinha e amanhã a gente vai continuar com o evangelho, viu, Benjamin? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, durmam bem. Tchau, tchau.